Olá pessoal, eu sou o Carlos Arnit, seja bem-vindo ao canal Astrologia Sistêmica. O tema de hoje é quente. Nós vamos falar sobre uma configuração astrológica explosiva que começa a se formar hoje e vai ter o seu ápice no próximo sábado. Então toda essa semana que nós vamos viver de agora até o próximo sábado vai ser dominada pela energia desta configuração poderosíssima que nós já vamos falar daqui a pouco. Mas antes eu quero reforçar aqui com vocês o lembrete, o convite para a live que nós vamos ter hoje às 16 horas, horário de Brasília, com o Eustáquio André Patunas. Nós vamos falar sobre trajetória de vida espiritual, vamos falar de ufologia, mitos e verdades acerca desse tema. Vai ser um papo bastante interessante sobre coisas que são relevantes e que estão aí acontecendo, já que nós estamos aí próximo de uma possível abertura de arquivos ufológicos por parte do governo americano. A gente quer entender o que é que tem por trás disso, se as coisas realmente são assim e se a gente deve ter alguma expectativa elevada em relação a essas questões. Então a gente vai tratar dessa temática na live de hoje. Bom, o que eu quero falar com vocês é sobre a oposição de Marte e Plutão, dois planetas barra pesada, né? Marte tem a ver com o elemento fogo, tem a ver com a ira, tem a ver também com a impulsividade. Do seu ponto de vista positivo, Marte nos empurra em direção à ação. Faz com que a gente tome atitude nos campos em que a gente fica aí procrastinando, enrolando. Então Marte dá aquele empurrão, cria aquela energia que vem das profundezas para você partir para a ação. Plutão, do outro lado, representa tudo aquilo que está nas nossas profundezas, tem a ver com nossas questões mais inconscientes, principalmente aquilo que é o desconhecido, aquilo que pode emergir a qualquer momento do submundo e pode aparecer de formas bastante amedrontadoras, assombrosas, né? Do lado positivo, Plutão opera transformações radicais, inevitáveis e irreversíveis, que são extremamente necessárias para nosso desenvolvimento enquanto indivíduos e enquanto coletividade. Então, num primeiro momento, olhando assim de uma forma um pouco positiva, Marte em oposição com Plutão vem para dar aquela sacudida para que a gente transforme aquilo que não tem mais condições de continuar. Precisa transformar. É aquela área da nossa vida que precisa de uma resolução final, de um ponto final. Nós temos uma mania de ficar colocando reticências nas coisas e deixando elas para outra hora. Com Plutão não existem reticências, ele bota ponto final, ele fecha capítulos, ele fecha histórias, e Marte entrando em oposição com Plutão, vai haver um embate dessas forças para que a gente faça isso meio que na marra, né? Você tem opções quando Marte, por exemplo, está fazendo trígono ou sextil com Plutão, nós fazemos esse movimento de terminar histórias, fechar questões de uma forma um pouco mais tranquila e até por própria vontade. Mas quando são aspectos tensos, como a quadratura e também como a oposição que nós vamos viver essa semana toda, essa energia vem para nos prensar na parede, ou muda ou morre. Plutão, ele tem a ver com essa questão. Então isso vai nos pegar tanto do ponto de vista individual, como do ponto de vista coletivo. Então pessoas aí vão estar ou virando pipoca ou piruá, né? E nessa fervura que Marte vai promover nas pessoas, e não tem como fugir disso, é um aspecto bastante enquadrador. Não adianta você ficar querendo mentalizar flores, porque ele vai te colocar mesmo diante daquelas coisas que estão lá no fundo e que precisam ser resolvidas de uma vez por todas. Para quem está fazendo processo terapêutico é até bom, porque vai ajudar muito a queimar algumas faturas importantes nesse período, né? Mas para aquelas pessoas que não estão acostumadas a refletir, aquelas pessoas que não estão acostumadas com uma vivência do mundo interior, que elas vivem só as
as futilidades da vida, isso pode ser muito penoso, pode ser bastante complicado. Plutão tem a ver com lutos, tem a ver com perdas, tem a ver com ruínas, né? Então, Marte se posicionando ali nessa oposição pode ativar situações desse tipo. Mas tudo que está sendo perdido não é por karma, não é por castigo, a gente tem que tirar essa visão moralista. A pessoa não está passando por isso porque ela fez algo errado, não. Ela está passando por isso porque, diante do processo evolutivo dela, existem coisas que ela precisa abandonar, que ela precisa tirar da sua vida, para ela poder passar para a próxima fase. E a gente fica enrolando muitas vezes com isso, e nessas configurações, elas criam a tensão necessária para que a gente dê esse salto, para que a gente faça essa transformação, e às vezes ela é dolorosa, como acontece nos casos de quadraturas e oposições. Nós temos situações que são atritantes, são dolorosas, são conflitantes, e a gente vai viver essa energia aí. Se você olhar o mapa para hoje, né, quando for 11 horas e 36 minutos, daqui a pouco, eu estou gravando esse vídeo, são 10 horas, né? Quando você tiver, você vai ter aqui a Lua em exata oposição com Marte. E Marte já começando uma oposição com Plutão e a Lua em conjunção com Plutão. Então a Lua vai se colocar aqui, vai ativar o início desta oposição aqui. Ela vai ativar essa energia. Isso vai ficar vibrante durante todo o dia. Isso é perigoso, porque é uma energia que pode envolver violência. Marte em Câncer, Câncer tem a ver com aquele sentido de tribo, né? Eu e o meu grupo. E quando você tem nessa oposição, eu e meu grupo pode projetar o inimigo no outro grupo, né? No estado de polarização que nós estamos vivendo, é um perigo isso aqui. Violência, de agressão, de explosão, morte violenta. Então isso é algo assim bastante preocupante. Do ponto de vista da questão assim, ambiental, vamos dizer assim, né, você tem o perigo de vulcanismos, fogo, né, saindo de dentro da Terra, das profundezas. E tá, nós temos aí vulcões ativos, como no Congo. Então, essas coisas elas podem ganhar um incremento aí por conta dessa energia. Então, como vocês vê, a Lua vem para cá junto com o Plutão para reforçar esse cabo de guerra que vai ativar essa energia. Ela vai disparar essa energia no dia de hoje. Nós temos aí manifestações que são programadas para acontecer e realmente a gente tem que olhar com isso com uma certa preocupação, por conta desse aspecto aqui, que é o dia, poderia ter essa manifestação ter sido feita amanhã, por exemplo, em que já não estaria tão ativa essa energia, né? Mas aqui vivemos essa perigo, essa coisa complicada aqui. Essa oposição entre Marte e Plutão acontece mais ou menos a cada 2 anos, porque o Marte tem um ciclo mais ou menos de 2 anos. Então, nós vivemos essa oposição lá por volta de junho de 2019, vivemos essa oposição em 2017, em 2015, 2013, 2009. Então, a gente vem já, só que em graus cada vez mais, toda vez que ela acontece em graus mais elevados, né? Porque Plutão entrou em Capricórnio em 2008, então as primeiras oposições que aconteceram foram nos graus iniciais de Capricórnio e Câncer. E agora nós vamos para 26 graus, né? Como vocês vão ver no próximo mapa que eu vou mostrar, que é do dia 5, quando vai acontecer essa oposição exata entre Marte e Plutão, ela vai acontecer a 26 graus. E a última vez que aconteceu essa oposição a 26 graus, Marte estando a 26 graus de Câncer e Plutão a 26 graus de Capricórnio, foi lá em agosto de 1776, um mês depois da declaração da independência dos Estados Unidos, em que está lá aquela guerra pela Revolução Americana. Então, foi um período bastante tumultuado, muita gente morta, enforcada, muitas cidades incendiadas.
Então foi algo assim bastante complicado. Se caçavam as pessoas que eram opositoras, ou espiões ou traidores, eles eram enforcados sumariamente. Então essa energia de vingança, de ataque, de eu contra o outro, meu grupo contra o outro grupo, que aconteceu lá, ela vai estar posta novamente aqui. Então é realmente uma energia bastante preocupante. Do ponto de vista geral, a oposição entre Marte e Plutão vai mexer com temas muito relativos, principalmente a Plutão e Marte. Marte e Plutão tem a ver com a sexualidade, né? Marte tem a ver com o ato sexual em si, com a energia sexual, com a questão da libido, a atração sexual. E Plutão tem a ver mais com os processos psicológicos mais profundos da sexualidade, os tabus, as coisas escondidas. Então, nós podemos ter escândalos sexuais, escândalos de pedofilia, violência sexual, abusos. Nós estamos tendo essa questão do Neymar, né, que vocês estão vendo, está aí posto na mídia. Então, essa tensão entre Marte e Plutão traz esse tipo de situação envolvendo a parte da sexualidade, que muitas vezes ainda é tabu, que ainda é vista com o moralismo e tudo mais, né? Uma outra coisa também que Marte e Plutão faz é Marte que tem a ver com a energia, né? Energia em movimento, e Plutão tem a ver com as trevas. Então, quando tem um corte de energia e apagão. Então, ontem, né, foi dado a notícia de que por conta do regime de chuvas no Brasil está alterado, não está mais chovendo na quantidade que chovia antes. Então, nós vamos ter uma estiagem aí prolongada. Já está chovendo pouco e provavelmente a gente vai ter que viver com essa estiagem até setembro. E isso faz com que os reservatórios que já estão em nível crítico possam colocar em risco a produção de energia elétrica nas hidrelétricas, fazendo com que tenha que ligar o que? As termoelétricas. Então, aí mais uma vez envolvendo energia, queima, fogo, fumaça, porque elas poluem mais e são mais caras, evidentemente, fazendo com que a nossa conta vá para a bandeira vermelha. Por conta do quê? Desmatamento na Amazônia. Você desmata, já se sabe que a Amazônia é a máquina de chuva, toda a umidade ali, ela tem um ciclo que faz criar as chuvas e regrar as chuvas aqui na América do Sul, não só no Brasil. Então isso também vai trazer desdobramentos para os outros países vizinhos por conta dessa destruição voraz feita principalmente por este governo em relação à Amazônia, apoiando madeireiros ilegais, traficantes, apoiando garimpeiros ilegais e grileiros, né? Nós temos um desministério do meio ambiente aí atuando e que é produtor. Também, além de nós termos um genocídio promovido já comprovadamente com documentos pela própria CPI, né? Nós temos um genocídio, foi deixar de comprar de propósito vacina, deixando as pessoas morrendo, sem nenhum tipo de... e ainda brigando contra o isolamento, que era a única forma da gente poder impedir o vírus. Do outro lado, nós temos aí também o ataque ambiental, que também mata pessoas, né? Então, são várias frentes de morte que este governo abriu na destruição realmente do nosso país. E isso tem muito a ver com essa energia de Marte e Plutão. Marte e Plutão é o tipo da configuração chamada do anticristo, né? Quando você eleva o mais demoníaco possível da humanidade e gera traumas infindáveis. Então é uma situação bastante complicada. Então essa parte de energia, podemos ter apagão, podemos ter problemas nesse sentido. Uma outra coisa preocupante também que acontece muito quando Marte se coloca em oposição, principalmente ele estando no signo de Câncer, que tem a ver com a infância, é a morte de crianças, né? Nós tivemos, numa das últimas oposições de Marte e Plutão, não me recordo se foi em 2019, 2017, nós tivemos um surto de encefalite na Ásia que matou 100 crianças. Né? Então, nós temos essa questão da Covid, essas novas variantes, sabendo que a pandemia agora está atingindo estratos, faixas etárias mais jovens, então é temerário esse momento em que nós podemos ter aí as crianças também sendo atingidas pelo coronavírus. Uma outra coisa preocupante também quando Marte faz oposição com Plutão são as explosões e os incêndios, principalmente em grandes centros urbanos. Então nós podemos ter aí explosões, sejam elas
sejam elas acidentais ou provocadas por meio de atentados terroristas, já que Plutão está muito ligado à questão terrorista e Marte tem a ver com a ação violenta, então nós podemos ter aí explosão em grandes centros urbanos, incêndio, e principalmente tendo essa quadratura também que nós estamos vendo entre Mercúrio e Netuno, isso pode acontecer até em meios de transporte, como estações de metrô, aeroportos, essas regiões complicadas aí, tá? Que podem ser vítimas de problemas envolvendo atentados, e fogo e explosão. Plutão também está relacionado às operações policiais legais e ilegais. Então nós podemos ter o disparo, já que Marte é o disparador, é o motor, nós podemos ter operações policiais aí acontecendo e trazendo um pouco de assombro por conta da extensão que essa operação policial pode trazer nessa próxima semana, com a prisão de pessoas até então inimagináveis. E podemos ter também a atuação ilegal da polícia por meio das milícias, das polícias secretas, das polícias de perseguição, né, como o caso, por exemplo, que aconteceu lá de se fazer descer um avião para prender um dissidente político na Bielorrússia. Então é o uso da polícia, dos aparatos para promover um terrorismo de Estado, né? Então a gente pode ter essa situação acontecendo, ela já está acontecendo nesses países em que a democracia está rota, né? E aqui no Brasil nós estamos sempre andando, né, no cadafalso que leva ao perigo de perdermos aí a nossa democracia tão recentemente conquistada na história e que sempre levou pauladas ao longo da história da nossa república. Outra coisa que pode acontecer também é justamente existe a questão do excesso que gera do outro lado a escassez do mesmo elemento. Como existe uma energia muito de fogo, né, porque você tem Marte ali posicionado, mas ao mesmo tempo ele pega signos de água, que é Câncer, e Terra, onde está Plutão, que é Capricórnio, então isso pode trazer rigores climáticos muito complicados. Então é interessante porque por ser Marte, pode ser que você tenha não só ondas de calor, mas também ondas de frio recorde. Então isso gera essa possibilidade de rigores climáticos e, evidentemente, como eu já falei, também a questão envolvendo vulcanismos, como nós já estamos vendo acontecer ali no Congo. Quando que a oposição Marte-Plutão fica exata, né, aos 26 graus e 27 minutos aqui, ó, é no dia 5 de junho, próximo sábado, às 16 horas e 8 minutos, pelo horário aqui de Brasília. Nesse dia ela fica exata e olha só, a Lua se coloca em quadratura com esse, vai formar uma cruz T no céu aqui no próximo sábado. Então, se nesse sábado a Lua está aqui, próxima a Plutão, e Marte está um pouco recuado ainda, a 21 graus, 22 graus aqui, né? De hoje até o próximo sábado, os dois se posicionam de forma exata e a Lua, que hoje está aqui, vai rodar, passar por todos esses planetas aqui, trazer essa energia, ela vai inclusive distribuir para esses planetas, e vai se posicionar aqui numa quadratura. Momento bastante tenso, momento bastante explosivo, com perigo de violência, com perigo de, vamos dizer assim, ter uma ação bastante mortífera, bastante destrutiva por conta dessas energias. Então é importante observar aqui que nós viveremos uma escalada essa semana de violência, de agressão, de destruição, de arroubos autoritários, tentativas de imposição da força e do poder, né? Isso é uma configuração muito, muito complicada. Ela traz uma reação que pode colocar o mundo em chamas. Como vocês podem ver, então, é uma configuração bastante complicada, poderosa. Às vezes ela pode até trazer alguns benefícios. Por exemplo, teve um ano desses últimos aí, não me recordo se 2019 ou 2017, que Marte e Plutão estavam em oposição e nós tivemos aí em 2 países a legalização do casamento homossexual. Então, muitas vezes mexe com essa
possibilidade aí também de botar ponto final numa questão que já vem maturando faz tempo na sociedade, né, e que se resolve por meio de antigos tabus que são trabalhados de forma positiva na sociedade. Se tira os tabus morais e se enxerga de uma forma mais progressista essas questões. Então é possível que isso também venha a acontecer, mas no quadro geral, a tensão geral do mundo, tensão no Oriente Médio, tensão aqui no Brasil, a questão da pandemia, uma série de coisas que estão aí, vamos dizer assim, engatilhadas, elas podem ganhar um desfecho bastante violento, bastante destrutivo, né? Como é que essa oposição opera em termos pessoais? Eu vou dar aqui alguns exemplos de personalidades que tinham o Marte em oposição a Plutão no mapa. A primeira delas é a Mary Shelley, que escreveu o Frankenstein, né, o romance Frankenstein. Então veja, ela usou essa oposição, né, do terror Marte e Plutão para construir uma obra, né, de algo que vem das profundezas, algo que vem da morte, né? Afinal de contas, o Frankenstein é um retalho de um monte de morto ali, e que a eletricidade, a energia, né, Marte ali, o fogo dos raios, anima aquilo e traz a vida a algo morto, algo que vem do mundo dos mortos. Então, veja, interessante esse simbolismo. Outra personalidade que tinha também Marte em oposição a Plutão, lógico que elas tinham isso tudo em signos diferentes desses que estão agora, né? É Michelangelo. Michelangelo, que tinha um gênio forte, uma criatividade. Marte tem a ver com a criatividade, com o uso da energia, da própria pulsão para construir, criar coisas, mas um gênio também bastante tinhoso. Quem conhece a personalidade de Michelangelo, né, ele largava as obras quando brigava com seus mecenas, seus patrocinadores, e ele acabava sendo perseguido, até preso e trazido de volta para terminar as obras que começou, porque ele não aceitava palpite. Inclusive teve uma ocasião em que o próprio Papa foi lá se meter a dar palpite no que ele estava fazendo, ele mandou o Papa para aquele lugar. Então você veja como é que ele era, ele não tinha papas na língua, então era um exemplo de uma oposição Marte e Plutão bastante complicada aí. Do ponto de vista negativo que a gente tem de exemplos aqui, a gente tem o caso, por exemplo, do presidente Richard Nixon, né, que traz a questão do Watergate, a renúncia, uma denúncia de corrupção bastante complicada, que mexeu com os Estados Unidos e trouxe aí um jogo de poder, né, bastante intenso, porque Plutão tem a ver com isso, com o poder das trevas e o uso da milícia, vamos dizer assim, do aparato público para os seus benefícios próprios, né? Então, que ele mandou instalar uma escuta no partido oposto, no Partido Democrata. Então, veja aí uma das relações diretas com essa questão aí do Marte com Plutão, como a gente vem falando, quando mexe com a política e a podridão e as coisas ocultas da política que são pinçadas, que são colocadas aí a público. Um outro exemplo também de personalidade que tem Marte e Plutão e que é negativo nesse sentido é o Woody Allen, envolvido aí em questões sexuais complicadas, denúncias de abusos, até de possível incesto, essas questões todas, né? Então Marte e Plutão mexendo com os tabus sexuais que vêm à tona. Então, como vocês podem ver, é uma energia bastante difícil, bastante complexa, pega o último planeta, que é Plutão, né? Assim, se a gente entender dentro da lógica do sistema solar hoje, né? Porque até o século XVIII era Saturno, porque nós não conhecíamos ainda Urano, Netuno e Plutão. Depois eles foram sendo descobertos um a um, e hoje Plutão é o que rege a fronteira final, né? Depois disso você tem uma série de planetóides. Plutão também foi considerado pela astronomia agora um planetóide, né? Um planeta anão. E ele muitas vezes troca de posição com Netuno nessa fronteira final do nosso sistema solar, e depois disso vem uma série de outros planetóides e nuvens de cometas e tudo mais, né? Então assim, Plutão vai trazer coisas do desconhecido, do mundo que a gente não conhece, das coisas que estão lá, mas a gente não conheceu, não foi a gente que escondeu lá. Então promete uma semana bastante intensa, de hoje até sábado. Vamos ver como é que vão acontecer as manifestações pelo impeachment,
né? O que nós vamos ter nesse momento que começa justamente essa oposição, e vamos ver como isso vai se desdobrar ao longo da semana e principalmente atingir o próximo sábado, quando poderá ter até um revés dessa situação aí. Bom, esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se você ainda não se inscreveu, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço!